Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter me concedido esta oportunidade de estar aqui em cima deste altar pregando. Quero agradecer também a dirigente desta igreja, a nossa irmã Elisângela, que me concedeu o espaço de estar aqui. Louvo e agradeço a Deus também pela presença de cada irmão e de cada irmã que se faz aqui presente. Que Deus possa te abençoar e que eu possa, em nome do Senhor Jesus, contribuir para o crescimento espiritual da igreja, amém? Eu trago um abraço dos irmãos lá do bairro Santo Antônio, amém? E quero dizer que estamos à disposição para servir a esta obra, para servir a esta igreja, com temor e com muita reverência à palavra do grande Yahvé, o grande Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Sem perder tempo, peço que a igreja se coloque de pé em nome do Senhor Jesus e abra a vossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 119 e versículo 9. Uma mensagem subordinada ao tema, amém? Glórias a Deus, aleluia. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 9. Glória a Deus. Deus, Ele tem uma palavra especial para o meu e para o seu coração nesta noite, amém? Apenas dê espaço, dê lugar para o Paracletos, para o Espírito Santo da verdade. Porque Deus, Ele quer transformar vidas que estão aqui. O Senhor Jesus quer arrebentar as correntes, as cadeias que tem te aprisionado, que tem te afligido. Por isso, meus amados irmãos, não fiquem distraídos, foquem na palavra, fiquem atentos, porque a qualquer momento o Espírito Santo e o Senhor Jesus vai agir em nosso meio. Ele vai trazer cura, Ele vai trazer libertação. Por isso, não cesse de glorificar, não cesse de dizer aleluia, porque o grande Deus já se faz aqui presente em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Quem achou diz amém. Quem está procurando diga aleluia. Se todos acharam, vamos ler a palavra do Senhor que diz: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Vamos falar todo mundo junto? Com que? Está fraco. Com que? Purificará o jovem o seu caminho. Observando-o conforme a tua palavra. Amém? Glórias a Deus. Coloque a sua Bíblia aberta no seu banco. Amém? Vamos levantar um clamor para o Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta para que todos nós vamos acompanhar a palavra de Deus juntos, amém? Vamos orar. Soberano Deus e querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, hoje estamos aqui, meu Pai, não pela nossa vontade, mas estamos aqui porque a Tua graça nos atraiu até aqui. Estamos aqui porque o Teu Espírito Santo nos conduziu até essa casa de oração. Não estou aqui para agradar o homem, estou aqui para agradar ao Senhor, porque como Paulo diz em Gálatas capítulo 1, se porventura eu ainda queresse agradar aos homens, nem servo de Cristo eu seria, porque o Evangelho que me foi anunciado não é segundo o homem, mas é segundo a revelação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu estou aqui, meu Pai amado, para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer. Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor venha encher do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Meu Deus, toma a Tua igreja, toma a Tua noiva nas Tuas mãos. Eu não sei, meu Pai, da maneira como eles entraram aqui, mas eu tenho certeza a maneira como eles irão sair. Eu tenho certeza, meu Pai, que nós não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas nós vamos sair daqui alimentados, revigorados, transformados, revestidos pelo poder da Tua palavra, porque a única coisa que nos purifica é a Tua palavra, é a revelação mais profunda, mais verdadeira de quem é Deus que nós servimos. Meu Deus querido, meu Deus amado, nos purifica, nos restaura. Espírito Santo, coloca palavras na minha boca, coloca palavras na minha mente, que nada venha sair de mim, que nada venha
tua palavra, porque a tua palavra é alimento para a nossa alma, a tua palavra é a nossa força, é a nossa luz, para nós não caminhar nesse mundo de trevas. Meu Deus querido, meu Deus amado, toma a nossa vida nas tuas mãos e nos proteja, nos livra e nos guarda e nos cura de todo mal. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo sentimento negativo. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda depressão, toda ansiedade, toda crise do pânico, toda crise existencial. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade. Eu repreendo agora toda incredulidade. Eu repreendo agora todo espírito maligno que esteja aprisionando essas almas, que estejam afligindo, que estejam oprimindo. Eu repreendo. Vai bater em retirada em nome de Jesus, Satanás. Vai bater em retirada. Pega a tua bagagem, pega as tuas tranqueiras e vai bater em retirada. Porque o Senhor Jesus, o homem de branco, já está aqui nesse lugar. O Espírito Santo já está caminhando em nosso meio. E que tudo que é impuro, que tudo que é diabólico será repreendido, será expulso, será banido das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos trabalhos. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo em nome do Senhor Jesus que a nossa vida não será mais a mesma. Satanás será derrotado e o povo de Deus será vitorioso. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem orou com fé diz amém. Mas só quem orou com fé e que crê na sua vitória, glorifique e exalte o seu coração. Oh, glória a Deus. Irmãos, Salmos capítulo 119. Sabemos que os livros de Salmos foram escritos por várias pessoas. Agora, meditando em Salmos capítulo 119, nós vamos contemplar o salmista expondo a sua paixão e o seu amor pela palavra de Deus. O termo palavra em Salmo 119 aparece 41 vezes. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, contendo 176 versos. E a cada verso é o salmista expondo o seu amor e a sua paixão pela palavra, pelos mandamentos e pelos preceitos do Senhor Jesus. Resumindo, o salmista diversas vezes afirma que a palavra o fortalece em tempos de tristeza. A palavra o vivifica, a palavra o consola. A palavra para ele é mais valiosa que qualquer riqueza, que qualquer ouro e prata deste mundo. A palavra é pura, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra é a luz para nós caminharmos nesse mundo de trevas. Verdade. E o mais interessante, meus amados irmãos, é que muitas pessoas afirmam que o Salmo 119, o autor é desconhecido, mas eles apontam 3 homens de Deus, sendo eles Daniel, Esdras e Davi. Um deles, muitos acreditam que foram os autores que escreveram o Salmo 119. Embora seja irrelevante a gente apontar o real autor desses salmos, é importante nós considerar que esses 3 homens de Deus já foram jovens, e durante a sua juventude, durante a sua mocidade, eles vivenciaram grandes provações e perseguições intensas. E por esses 3 homens guardarem a palavra, por esses 3 homens ter sido fiéis a Deus, Deus estava com eles, e eles saíram vitoriosos em cada prova, em cada luta. Deus
estava com eles, e onde eles estavam, Deus prosperava, e Deus abençoava, e Deus entregava a vitória para eles, porque eles eram fiéis à palavra, eles obedeciam a voz de Deus. Eu disse quem? Qual eram os 3 nomes que eu disse? Daniel, Esdras e Davi. Esdras, Daniel e Davi. Quem é Esdras? Se você for ler no livro de Esdras, Esdras, ele era um homem que preparou o seu coração para a lei do Senhor, para buscar a lei de Deus e para cumpri-lo. E o seu propósito era ensinar o povo de Israel sobre os estatutos e os juízos de Deus. E por Esdras ter sido fiel aos seus ensinos para o povo de Israel, por Esdras ser obediente, Deus, segundo a sua mão forte, abençoou Esdras, e o rei daquela época dava tudo para ele, tudo que ele pedia o rei dava para ele, porque Esdras era obediente, Deus estava com Esdras, e Deus o abençoava. Glória a Deus. Muitos conhecem a história de Daniel. Daniel, que veio de uma linhagem real, veio de uma linhagem nobre. A Bíblia vai apontar algumas características de Daniel. A Bíblia vai dizer que Daniel, mais outros 3 jovens que estavam com ele, se eu não me engano, Misael, Azarias e Ananias, ou Sandraque, Mesaque e Abednego, estes 4 jovens, a Bíblia vai dizer que eles eram formosos, que eles eram entendidos no conhecimento e na palavra. Mas Daniel, ele tinha um dom, que era entender e interpretar sonhos e visões. Esses 4 jovens são levados cativos para a Babilônia. Babilônia, em Apocalipse, vai dizer que Babilônia é a mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, já sabemos que Babilônia não era um lugar que representava aquele tipo de jovem. Sabemos que Babilônia era um lugar idólatra. Sabemos que Babilônia era um lugar ímpio. Sabemos que Babilônia era um lugar cheio de prostituição, cheio de idolatria. Era um lugar cheio de pecado. Então Daniel e aqueles 3 jovens são levados cativos para a Babilônia. Mas o que me chama a atenção é quando a palavra do Senhor vai dizer lá em Daniel capítulo 1, que o jovem Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares e nem com as iguarias do rei. Aleluia, Deus. Isso traz um ensino. Isso traz um exemplo para a minha vida e para a vida de vocês. Porque nós habitamos em uma terra pecaminosa, habitamos em uma terra idólatra, habitamos em um mundo onde as pessoas não temem a Deus e nem obedecem a sua palavra. Nós vemos um mundo onde eles viram os seus rostos para Deus, um mundo onde desvaloriza o sacrifício de Jesus naquela cruz, um mundo onde não faz menção do nome do grande Yahvé, do grande Yeshua, do grande Jesus Cristo, que um dia breve irá voltar para levantar o povo pelo poder. Mas Daniel ter proposto em seu coração de não se contaminar com os manjares do rei, porque os manjares do rei eram consagrados a deuses falsos. Os manjares do rei eram consagrados aos falsos ídolos, a deuses pagãos. Por isso Daniel não quis se contaminar com aquilo. Verdade. E ele então pede para o chefe lá, para ele comer apenas sementes. Ele e os outros 3 jovens. E por ele ter feito esse compromisso, a Bíblia vai dizer que passado alguns dias, cerca de 10 dias, o semblante de Daniel e dos outros jovens e o corpo físico deles estavam melhores do que os jovens de Babilônia. Eu quero dizer para a amada igreja que o jovem que tem um propósito com o Senhor, o jovem que guarda a palavra, ele é destacado. Ele é diferente. Ele não é igual às pessoas que estão lá no mundo, mas ele é luz, ele é santo, ele é sal da terra, ele é diferente, ele não é igual, meus amados irmãos. A maneira que ele fala é diferente.
Davi, o qual era o homem segundo o coração de Deus. Que privilégio! Desde a sua juventude, a sua mocidade, pela força de Deus, ele enfrentava ursos e leões. E também ele chegou a enfrentar um gigante com cerca de quase 3 metros de altura. E ele enfrentou aquele gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E ele saiu vitorioso. E por ele ser obediente, por ele guardar a palavra, Samuel, o profeta Samuel, ungiu Davi para ser futuramente o rei de Israel. Glória a Deus. Então, por esses 3 homens ser destacado, por obedecer a palavra, por ser homens exemplares, por ser homens de propósitos, sabemos que também eles eram seres humanos, eles eram pessoas limitadas, eles também pecaram. Mas o problema não é quando a gente cai ou peca, o maior problema é quanto a gente está disposto a se levantar. Não é verdade? Porque cair para um homem é normal, mas quanto que a gente está disposto a se levantar? Quanto a gente está disposto a perseverar? Quanto a gente está disposto a se arrepender, a continuar, a prevalecer? A gente vai se conformar com a vida medíocre ou a gente vai se humilhar na presença de Deus buscando algo novo da parte dele? A gente vai se conformar com a vida de pecado ou a gente vai buscar santificados pelo Senhor? Porque eu imagino que aqueles 3 homens, aqueles 3 jovens, eles também passaram por alguns momentos de fraqueza, passaram por alguns momentos de derrota, mas eu observo na vida deles que eles não se conformaram com a vida pecaminosa que eles viveram, antes se arrependeram, antes se consertaram, antes ouviram a voz de Deus que dizia arrepende, e eles arrependeram, e prevaleceram, e perseveraram. Esse é o segredo. Esse é o segredo para que nós continua marchando nessa terra. Caiu, ora para Deus te levantar. Fracassou, pede perdão e pede a Deus força, porque a força não vem de nós, a força vem dele. O maior mal do ser humano é confiar na força do seu próprio braço. O pior mal do ser humano é confiar nele mesmo. Porque quando a palavra de Deus fala maldito o homem que confia no homem, na verdade está dizendo maldito o homem que confia em si mesmo. A gente tem que confiar somente em Deus, irmão. Aleluia. Agora, voltando para o verso 9, eu separei esse verso em 2 partes, parte A e parte B. A parte A do verso é: com que purificará o jovem o seu caminho? Aqui o salmista vai fazer uma pergunta retórica, ou seja, é uma pergunta que já vem com uma resposta formada, já vem com uma resposta planejada e argumentada. O objetivo deste tipo de pergunta é levar o leitor, que somos nós, a meditar, a refletir, a considerar sobre o assunto que o salmista monografou ou expôs para nós. Aleluia, glórias a Deus. E a resposta que o salmista dá nos leva a ter uma base das experiências vividas por ele. Porque o autor que escreveu este verso, eu acredito que ele já era uma pessoa madura. Eu acredito que ele já era uma pessoa adulta, que já tinha passado pela juventude, já tinha passado por um tempo onde ele era jovem, onde ele era menino, e agora na fase adulta, ele agora começa a trazer argumentos, que nos traz conselhos, que nos traz experiências, que agora ele viveu e ele tem bagagem agora para poder aconselhar-nos, porque ele vai dizer assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Repita comigo: purificar. 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 Caminho. Caminho. Se nós formos buscar o significado da palavra purificar, o significado dessa palavra é tornar-se
tornar-se limpo, livrar-se de impurezas. E caminho aqui significa a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa realidade diária, o nosso cotidiano. Caminho, tornar-se puro, limpar-se. Caminho, a nossa realidade cotidiana, o nosso dia a dia. Então, o que vai nos tornar puro? O que vai nos tornar limpo durante a nossa rotina, durante o nosso dia a dia? Aí o salmista vai responder, observando conforme a tua palavra. Eita glória! O que purifica o jovem, o que purifica a igreja não é teatro, não é jogral, não é coreografia. O que purifica o jovem é a palavra de Deus. Fora da palavra não há outro recurso, não há nada que purifique o jovem. É somente pela palavra de Deus que o jovem é purificado, que as pessoas são purificadas e elas se limpam. É interessante como a Bíblia ela se interliga. Até deixei anotado alguns versículos. Se preparem porque vai vir rajada de versículo agora. João capítulo 15, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Tito capítulo 2, versículo 14 vai dizer: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Glória a Deus! Particularmente seu, pronome possessivo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você não é dono mais da sua vida. Você já não manda mais na sua vida. Quem manda na sua vida é o Senhor Jesus. Quem determina o seu caminho é Ele. Quem forma o seu futuro é Ele. Aleluia. Quem determina o seu futuro, o seu caminho não é você, é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Tem gente que fala, né? Siga o seu coração. É o mundo que fala isso. Enquanto a palavra fala, enganoso é o coração do homem. Verdade. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim é morte. Mas o fim é perdição. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Deus está presente aqui. Glória a Deus! Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Irmãos, o meu instrumento para pregar é a palavra. Eu não sou pregador motivacional, eu não sou pregador de autoajuda, eu sou pregador da palavra. Nós viemos aqui para ouvir a palavra. Nós não viemos aqui para ouvir o homem, nós viemos aqui para ouvir a palavra. E eu vou extrair todos os recursos, todas as pérolas dessa palavra, porque é essa palavra que nos vai direcionar para o caminho da salvação. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 diz: porque não nos chamou Deus para imundície, mas para santificação. Glória a Deus! Santificação é um processo. Não é porque estamos aqui pregando, não é porque estamos aqui louvando, não é porque estamos aqui na casa do Senhor que nós somos santos, que nós somos melhores. Nós estamos em um processo. A cada dia o Senhor nos santifica pela palavra. Glória a Deus. Um dos nomes de Deus é Jeová Makadesh, que significa o Senhor que nos santifica. Levítico capítulo 20 e versículo 7 a 8 diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Aleluia, glória a Deus. É Deus que nos santifica. Dia após dia nós somos santificados por Ele. Dia após dia é um aprendizado, é um erro que nós cometemos, mas que nos leva a aprender com Ele.
aquele que é santo, vai nos aperfeiçoar e vai nos santificar pelo poder da palavra. Purificar, extrair os versículos. Agora vamos ver o caminho. Em Salmos, capítulo 119 e versículo 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabe o que é interessante? Você que tem carro, você quando vai dar uma estrada, essa estrada está completamente escura, tomada pelas trevas, e você vai conseguir se orientar, você vai conseguir se direcionar, você vai conseguir andar pelo caminho sem desviar dele se o seu farol estiver aceso. É assim para o homem e a mulher que vive e medita na palavra de Deus, porque ele está vivendo na luz da palavra. Nós vivemos em um mundo cheio de treva, nós vivemos em um mundo onde distorce a palavra de Deus, nós vivemos em um mundo cheio de pecado, e só vai conseguir se desviar do mal quem tem conhecimento bíblico, porque Jesus mesmo disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então quem tem conhecimento da palavra, quem tem prazer na lei do Senhor, é como se estivesse carregando uma lâmpada. Ó, aqui tem um buraco, vou me desviar. Aqui é um barranco, eu vou me desviar. Porque quem não carrega a luz da palavra corre grande risco de cair no poço e se machucar. As pessoas que não vivem a luz da palavra têm um grande risco de ser. As pessoas que não vivem a luz da palavra são mais vulneráveis a cair pelo despenhadeiro, a serem decepcionadas, a serem afligidas, a serem entristecidas pela decepção. Sabe por quê? O que o diabo tem para oferecer, jovem, é tudo migalha. Tá? O que o jovem tem para nos oferecer é por um momento de tempo. Porque o prazer da carne passa, o efeito da bebida passa, o efeito do sexo passa, o efeito da droga passa, mas a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus! Aquele que permanecer na palavra, esse será salvo. Aleluia, glória a Deus. Eu fico lembrando do jovem José. José, como muitos conhecem, ele era irmão de 12 homens: Rúben, Simeão, Judá, Isacar, Aser, Neftali, Efraim, Manassé, Gade, Levi, Benjamim e Isacar. Não repeti o número, né? Vou repetir. Repetir não, né? Não. Amém. Tem vezes que eu repito. Esses irmãos, os próprios irmãos de José, se invejaram dele, porque José era destacado, porque José era o filho mais novo, e José era o filho da velhice de Jacó, e José, ele era obediente ao seu pai e ajudava o seu pai. E o seu pai, por amar tanto a José e pelos cuidados que José tinha para com ele, Jacó então prepara uma túnica cheia de cores. Sabe por quê? Porque ele seria destacado, ele seria referência, ele seria um exemplo. Então o seu pai prepara uma túnica cheia de cores para José. Embora os irmãos já invejassem José, porque ele tinha sonhos da parte de Deus, José contava os seus sonhos para os seus irmãos. José contou que um dia ele estava catando peixes, e o feixe de José se estendia, e os dos seus irmãos rodearam e se inclinavam. Uma vez José sonhou com o sol e com a lua e 11 estrelas. 11, né? 11 estrelas. E elas rodeavam e inclinavam. O sol retratava Jacó, a lua sua mãe e as 11 dos seus irmãos. E José contava esses sonhos para os seus irmãos, e eles se tomaram de uma grande inveja, de uma grande ira, pelo qual um dia eles estavam junto a uma cisterna,
E Jacó mandou que José fosse até eles para perguntar como eles estavam, porque Jacó se preocupava com eles. Então José envia José para perguntar como que eles estavam, se eles estavam bem, se eles estavam precisando de alguma coisa. Então José agora vai pelo caminho. E lá, os irmãos preparam uma emboscada para José. Presta atenção que esse livro é mistério. Glória a Deus. José então é atacado na cisterna. Primeiro eles arrancam a túnica, mas não arrancaram o caráter dele. Arrancaram a túnica, mas não arrancaram a comunhão que José tinha com Deus. Atacaram José na cisterna. Glória a Deus, é verdade. José agora está dentro de um buraco. José agora, eu imagino que ele olha para um lado, não vê saída. José olha para o outro, não vê saída. José olha para trás e não vê saída, mas quando ele olhava para cima, Oh, glória a Deus. Aleluia. porque assim vai surgir tempos na nossa vida que a gente vai olhar para um lado, para o outro, vai olhar para trás e não vai achar saída. A gente vai se encontrar em uma situação onde a gente vai estar prensado, onde a gente vai estar oprimido. Mas enquanto a gente olha para a situação, enquanto a gente olha para o problema e a gente não olha para o céu, a gente não vai sair do lugar, irmão. Verdade. Esse é o mistério dessa palavra, porque o segredo não é você focar no seu problema, na sua luta. O segredo é você focar naquele que pode te livrar. Verdade. O triste, meus amados irmãos, é que muitas pessoas colocam a luta e o problema acima de Deus. Para Deus não existe problema impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Verdade. Glória. Nosso Senhor Jesus é o único que pode solucionar os nossos problemas de dentro para fora. Aquilo que a sua mãe, o que o seu pai, o que o seu amigo, seja quem for, não pode fazer com você, Jesus faz pela sua vida. É verdade. Glória a Deus. Porque tem coisas, meus amados irmãos, que a gente não pode tratar com a mãe, com o pai, ou até mesmo com o psicólogo. A gente tem que tratar é com Deus. A gente precisa tratar é com a palavra, porque chega momentos que a gente sofre uma pressão, chega momentos que a gente anda pelo deserto, porque é o momento perfeito para a gente começar a ter intimidade com Deus, para a gente começar a presenciar o poder de Deus, porque é nessa situação onde a gente não encontra nenhum recurso humano para a gente sair do lugar onde Deus começa a manifestar a glória dele e falar: deixa comigo, porque é nessa situação que eu vou provar que a minha mão que vai te livrar, não é sua mãe, não é seu pai, não é sua família, é eu que vou te mostrar que eu sou Deus na sua vida, que eu sou real, que eu sou o Todo-Poderoso, que eu não mudei, que eu ainda continuo sendo o mesmo Deus da Bíblia. Oh, glória a Deus! Chegam momentos que nós estamos andando pelo deserto e não vemos recursos nenhum, e Deus está provendo. O nome de Deus é Jeová Jireh, Deus da providência. Deus está provendo. E a gente, se permanecer fiel igual Josué e Caleb, e chegarmos na terra prometida e olharmos para trás, nós não vamos dizer que foi nós mesmos, não. Foi Ele. Porque tem horas, chega horas na nossa vida que nós não temos nenhum recurso, mas mesmo assim nós estamos subindo degraus. Mesmo assim a gente, às vezes nós nem sabemos explicar, mas o próprio Deus está providenciando para que quando a gente alcançar a nossa vitória, a gente não falar que foi de nós, mas a gente lembrar que foi Ele que esteve com nós em todos os momentos. Foi Ele que nos livrou, foi Ele que nos tirou da terra da escravidão, foi Ele que nos tirou do Egito, foi Ele que nos libertou. Não foi Moisés, não foi ninguém, foi o próprio Deus que enviou Moisés lá. Foi tudo Deus, Deus estava presente em todos os processos. E nós devemos lembrar de onde Deus nos tirou, para a gente não se vangloriar se a gente está pregando, se a gente está louvando, porque quando a gente lembrar de onde Deus nos tirou, a glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele, não para nós. Acho bem. Voltando para José. José agora está lá na cisterna, preste atenção. O Espírito Santo está me fazendo falar essa palavra, então eu vou falar. José agora está lá dentro da cisterna. E ele só olha para cima. Eu fico imaginando ele olhando só para cima. Eles tiraram a minha túnica, mas não tiraram a minha fé. Tiraram a minha túnica,
mas não tiraram o meu sonho. Tiraram a minha túnica, mas não tirou o meu caráter. Não tirou o meu compromisso com Deus. E eu tenho fé que uma hora Deus ele vai me tirar daqui. Mas eu não vou reclamar, não vou murmurar. Porque quem é verdadeiro adorador não adora dependendo da situação. Não adora dependendo do ambiente. O que você quer dizer com isso, Alcir? O verdadeiro adorador adora em tristeza e adora em alegria também. O verdadeiro adorador adora em tempo de escassez e adora em tempo de abundância. O verdadeiro adorador adora na luta e também adora na vitória. Porque o que move o verdadeiro adorador é a presença de Deus. Porque, meus amados irmãos, enquanto aquele povo lá que estava no deserto focava somente no que Deus fazia, focava somente na coluna de fumaça, focava somente na coluna de fogo, focava somente na água que brotava da rocha, focava somente no maná que descia do céu. A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 33 que Moisés falou isso. Preste atenção. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Sabe o que quer dizer com isso? O que fazia Moisés se mover não era a água que brotava da rocha, não era o maná que descia do céu. O que fazia Moisés se mover não era o que Deus fazia, mas o que fazia Moisés se mover era a presença. Era a presença de Deus que fazia Moisés se mover. Era a presença de Deus que fazia Moisés ter força para andar, para perseverar, para marchar naquelas terras do deserto. O segredo, meus amados irmãos, é a presença de Deus na nossa vida. Resumindo, agora Moisés não, José, é tirado da cisterna e é vendido para os midianitas. Se eu não me engano, por 20 moedas de prata. 20 moedas de prata venderam José. Agora José chega lá no Egito e Potifar, o capitão da guarda, compra José. José, de herdeiro, agora é garçom na casa de Potifar. Mas sabe o que é interessante? Quem guarda a palavra de Deus, quem guarda a presença, quem é fiel a Deus, independente de onde ele está, independente da luta, sabe o que vai dizer, meu irmão? A presença de Deus estava com ele. E José prosperava dentro da casa de Potifar. Isso é sinal que Deus ele não nos abandona em momentos de tristeza. Deus não nos abandona em momentos de luta e nem de aprovação. Porque o livro, quando você vai meditar na vida de José, Deus estava presente com ele em todos os momentos. E em cada lugar que José passava, por ele ter caráter, por ele ter comunhão com Deus, Deus fazia ele prosperar. Glória a Deus! Olha para você ver. Eu quero fazer uma pergunta. José tinha todos os momentos para pecar contra Deus, não tinha? Moisés não, José. José tinha todos os motivos para blasfemar contra Deus, não tinha? José tinha todos os motivos para poder sair do propósito, não tinha? É verdade. Vai chegar um momento lá dentro da casa de Potifar. O inimigo é sujo, né? Glória a Deus. Não vai ter ninguém lá na casa. José vai entrar, vai fazer seu serviço normalmente. Aí de repente vem a esposa de Potifar. Vem no ouvido de José e fala: José, entra comigo. Só está nós dois aqui. Não tem ninguém vendo. Mas está no escuro. Não tem ninguém vendo. Meu esposo não está aqui. Estou conjecturando. O inimigo, ele é sujo, viu? A Bíblia diz: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Verdade. Porque vai surgir tempo que Satanás vai aproveitar a nossa necessidade para nos fazer cair. É verdade. Para nos fazer pecar contra Deus e sair do propósito. Aleluia. É José estava em uma situação que ele tinha todos os motivos para deitar com a esposa de Potifar. Verdade. Aí eu fico imaginando a esposa de Potifar falando: José, deita comigo, minha esposa não está aqui não. Rapaz, mas eu fico pensando, a esposa de Potifar era bonita, né? Porque como um cara que tinha um cargo daqueles, ele ia escolher qualquer uma. A mulher dele era bonita, irmão. A mulher dele era bem posturada. Verdade. Mas o que me chama a atenção, olha o que José fala: porventura eu,
vou pecar contra Deus. Aleluia. Então, uma mulher que não é minha, Aleluia. aí a Bíblia vai dizer que ela agarrou nas vestes de José, e ele, soltando as vestes, correu. Aí imagina José correndo, olhando para trás. Pode ter tirado as minhas vestes, mas não tirou minha comunhão com Deus. Pode ter tirado as minhas vestes, mas o meu compromisso com Deus, mas os sonhos que Deus tem para minha vida ainda está ativo, ainda está em andamento. Porque assim, o diabo, ele via o prato, o diabo, ele via a proposta. Glória a Deus. Mas nós temos que estar de olho no propósito e não na proposta. Nós temos que estar de olho no banquete, não no prato do diabo. É verdade. Porque eu preguei uma vez em um lugar. Foi muito interessante. Porque o diabo, ele vai apresentar o cardápio. Vai chegar um momento da nossa vida que o diabo vai apresentar o cardápio. Ó, eu tenho aqui, ó, balada. Tenho aqui, ó, bar, boteco. Tem aqui, ó, casa de prostituição. Aqui, ó, aqui na internet tem para te oferecer aqui, ó, as novinhas que dançam no TikTok, as mulheres seminuas lá no Instagram. Olha o tanto de prato que eu tenho aqui para você aqui, ó. Só que lá, naquelas palavras pequenininhas desse cardápio, está escrito assim, ó, é tudo por um momento de tempo. Tem um preço que você vai pagar por isso. A sua alegria, a sua paz, a sua consciência. Eu vou acabar com a sua consciência com Deus. Porque é assim, você vê, às vezes a pessoa está lá pulando na balada, dançando e tal, mas só Deus sabe quando ela chega lá na casa dela e deita com a cabeça no travesseiro e sente aquela tristeza no coração. É verdade. Irmãos, não queira trocar a presença. Não queira trocar a comunhão com Deus por causa de um momento de tempo, por causa de um momento de prazer. Não queira passar por isso, irmão. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Hoje você está aqui e Deus está abrindo a sua mente nesta noite. Não aceite o prato do diabo. Não aceite migalhas, porque o que Deus tem para você é coisa melhor, é coisa grande, é vida eterna, é alegria, é morar no céu, irmão. O que Deus tem para nós é coisas melhores. Agora José vai ser preso porque ele não deitou com a mulher de Potifar. Já se pegou padecendo por viver a palavra? Já se pegou padecendo por viver a palavra? Já se pegou padecendo por pregar a verdade? A Bíblia diz, né? Quando você estiver passando por lutas, quando você estiver passando por aflições, por amor a Cristo, regozija, glorifica a Deus, porque você está passando pelas mesmas coisas que Jesus passou. É verdade. Sabe o que é interessante também? Lá no cárcere, a Bíblia vai dizer que Deus estava com ele. É verdade. E lá no cárcere, José prosperava. Aleluia, Senhor. Sabe o que é mais triste, irmão Paulo? Você vai abrir as redes sociais e ver notícia de pastor sendo preso por causa de abuso sexual, por causa de estupro. Você vê hoje pessoas da igreja sendo presas por causa de pecado. Você não vê pessoas sendo presas por pregar a palavra. Você não vê pessoas sendo mortas por pregar a palavra na favela. Você não vê pessoas sendo perseguidas por amor a Cristo. Você vê pessoas sendo presas por escandalizar a obra de Deus. Jesus ainda fala, é mister que os escândalos venham, mas ai daquele que o escândalo vem. Ai daquele. Ai. Parte B do versículo. Com que purificará o jovem do seu caminho? Parte A, parte B agora. Observando-o conforme a tua palavra. Estou finalizando. Observando-o aqui, eu acredito que é uma autoexame de si mesmo. Observando-o, se autoavaliando. Observando-o, se autoconhecendo. Para que
para saber o que nós precisamos renunciar. Nós se autoavalia para que nós venhamos ter em mente o que nós precisamos abrir mão para viver conforme a palavra de Deus. Jesus uma vez disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, diariamente, aleluia, siga. Para nós estarmos nos caminhos do Senhor, a gente tem que negar a nós mesmos. Glória a Deus, é verdade. Porque nós somos carne. E o que vem da carne é cobiça, prostituição, lascívia, mentira, todo tipo de imundícia. É verdade. Mas viver em espírito. Porque os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vivemos em guerra. Isso mesmo. Todos os dias nós vivemos uma constante guerra contra nós mesmos. Às vezes o nosso maior adversário nem o inimigo, é nós mesmos. Verdade. Porque enquanto a gente precisava gastar tempo na palavra, gastar tempo em conhecer os preceitos, os mandamentos de Deus, nós gastamos tempo no celular. Tem pessoas que gastam tempo na Netflix, vendo filme, gastam tempo em outras coisas, mas não gastam mais tempo na palavra. É por isso que hoje nós estamos vivendo um engano terrível na face dessa terra. Verdade. É por isso que surgem muitas igrejas de porta larga. É por isso que tem muitas igrejas por aí que pregam que Jesus é só amor, pregam um Jesus açougueiro, um Deus que só quer o coração. Sendo que na palavra do Senhor diz que Deus ele quer corpo, alma e espírito. Aleluia. Deus ele não quer nós pelas metades, Deus quer nós por inteiro. Aleluia! Glória a Deus! Preste atenção. Essas pessoas que pregam que Deus só quer o coração são as mesmas pessoas que enfrentam o sistema mundano dentro da igreja. As mesmas pessoas que pregam que Jesus é só amor. Porque o Jesus que eu conheço, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Verdade. O Jesus que eu conheço, ele é bom, mas ele é justiça. Porque um dos nomes de Deus é Jeová Tsidkenu. Deus é nossa justiça. É verdade. Deus ele é amor, mas também ele exige santidade, ele exige reverência, ele exige vida no altar, ele exige conserto. Deus ele é santo e convém que todos sejam santos também. Glória a Deus. Essas mesmas pessoas que distorcem a palavra de Deus e pregam Deus que é só amor, são as mesmas pessoas que infiltram balada gospel, são as mesmas pessoas que infiltram funk gospel, que infiltram forró gospel, que infiltram aquele reteté que as pessoas pulam na carne, rodam na carne, mas não rodam na presença. Não pulam na presença, é tudo emoção. Porque hoje estão assumindo as tribunas pregadores coaches e motivacionais. Hoje está assumindo as tribunas personagens, estrelas, artistas. Irmãos, pasmem. Eu vi um vídeo onde o pregador estava pregando e durante a mensagem as pessoas se levantavam do banco para tirar foto com o pregador durante a mensagem. A Bíblia diz: amariam mais a criatura do que o Criador. Verdade. A luz esteve no mundo, mas o mundo preferiu mais as trevas do que a própria luz. Hoje nós vemos pessoas idolatrando pregador. Hoje vemos pessoas idolatrando pastor. Hoje nós vemos pessoas idolatrando cantor. Hoje a gente vemos pessoas bajulando o homem, adorando o homem, mas não adora mais a Deus, não idolatra mais a Deus, não presta mais culto a Deus, irmão. Eu fiquei assombrado. O irmão pregando, as pessoas levantando para tirar foto. Olha para você ver o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Verdade. É porque é mais ou menos assim. Hoje, quando alguém está pregando, alguém está lá no celular mexendo. Quando alguém está pregando, está lá fora conversando. Quando alguém está pregando, está lá fora conversando com a amiga, conversando com o amigo. Mas aí quando chega a revelação, guarda o celular no bolso,
Guarda isso lá em qualquer lugar, presta atenção, porque as pessoas estão atrás de revelação. Verdade. Não estão atrás da palavra. Hoje você vê tantos profetas de Pix que estão surgindo por aí, tantos falsos profetas que estão surgindo, dando revelação que não tem nem base bíblica. Revelações que estão mais autopromovendo ele, que estão gloriando mais a ele do que a Deus. Verdade. Irmãos, não queira correr atrás de revelação, corra atrás da palavra. Revelação é um complemento, é uma adição, é uma edificação, mas primeiro é a palavra. Hoje, infelizmente, as pessoas estão atrás de oba-oba, estão atrás de, sabe, barulho, estão atrás de gritaria. Estão vivendo a emoção e não a palavra. Hoje eu prego isso para que esse sistema mundano e falido não entre no nosso meio. Para quando isso surgir, ter pessoas que já estão orientadas e repreender isso. Aqui na casa de Deus o que prevalece é a palavra. E a palavra é a única ferramenta que vai nos purificar, que vai nos salvar. Examine as sagradas escrituras, para vocês não serem enganados. Verdade. Já finalizando, estou finalizando já. Você vê que lá no deserto, Satanás tentava enganar Jesus com a própria palavra, distorcida. Lembra quando Satanás falou para Jesus: transforma essas pedras em pão? Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem. Jesus estava falando sobre Deuteronômio capítulo 8, que lá diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Satanás coloca Jesus em um alto pináculo lá do templo. Jesus está aqui daí abaixo. Vamos ver se os anjos vão salvar você. Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o diabo, ele quer que a gente veja uma situação que nos favorece. Uma situação que tira vantagem da gente. Verdade. Glória. Aleluia. É isso que é o trabalho do diabo. O diabo, ele tenta criar vantagens para o ego do homem. Fazer o homem ficar no centro. Você vê que hoje as músicas, muitas não são antropocêntricas, pregações antropocêntricas, ou seja, o homem está no centro, e não é mais cristocêntrico, que é Cristo que está no meio. Aleluia. Se coloca de pé. Glória a Deus! Finalizando, no verso 11, a palavra do Senhor diz: a tua palavra tenho eu escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Aleluia. É através da palavra que nós vamos conhecer o que Deus agrada e o que Deus desagrada, o que nos aproxima de Deus e o que nos distancia dele. Saiba você que o pecado é a única coisa que nos afasta da presença de Deus. É verdade. E nós precisamos tratar desse mal, desse câncer, dessa doença, pela palavra que nos purifica. Quem recebe essa palavra, levante a sua mão e glorifica. Glorifica a Deus com palmas, que alegre por Senhor Jesus. Nós quero aproveitar, você que trouxe uma oferta de amor e gratidão à obra do Senhor, apresente a sua oferta para Deus. A obra ela é carente da ajuda dos irmãos. Se hoje as portas estão abertas, porque os irmãos têm sido verdadeiros patrocinadores dessa obra. Essa obra ela tem necessidades como contas de luz, contas de águas, produtos de limpeza para serem pagas, para serem compradas. E os irmãos têm ajudado esta obra. E eu quero orar em favor dos dizimistas, dos ofertantes e da vida de vocês que não podem ofertar, mas já são uma oferta viva e agradável na casa do Senhor. Amém? Levante a sua mão. Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço por esta palavra, te agradeço por esta oportunidade. Te apresento, meu Deus, a vida de cada ofertante, de cada dizimista, da vida daqueles que não puderam ofertar na tua casa, mas de uma maneira, papai, especial, abençoa cada um deles. Meu Deus, repreenda o espírito migrador, o espírito devorador. Meu Deus querido, meu Deus amado, multiplica o celeiro, multiplica, meu Pai amado, a dispensa dele, Senhor. Abençoa, meu Pai, a vida espiritual, sentimental, profissional. Abençoa a vida de cada um deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém?
Glória a Deus, o nosso irmão cooperador Mauro estará passando com a salva. Os irmãos que contribuíram, Deus abençoe a vida de vocês. Vocês que não puderam ofertar, que Deus continue abençoando da mesma forma, amém? Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, você que ouviu a palavra e que deseja aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, tem alguém que deseja aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Tem alguém para Cristo nesta noite? Não tem ninguém? Que Deus conceda uma nova oportunidade, amém? Glórias a Deus. Quem será os vasos que irá orar por revelação? Alguém vai orar por revelação? Amém, glórias a Deus, aleluia. Irmão, se coloque de pé. Vamos fazer a oração final. E nesta oração final, apresente a cidade de Pires do Rio, amém? Vamos apresentar a cidade de Pires do Rio, pedir ao Senhor para levar o livramento, a proteção divina e repreender todo o levante do inimigo contra aquela cidade, amém? Glórias a Deus, aleluia. E quero agradecer por este privilégio de estar aqui e pela presença de cada um de vocês, amém? Guarde essa palavra na tábua do seu coração e procure orar ao Senhor para te moldar, para te lapidar, para te fazer de você uma nova criatura, amém? Amém. Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero eu, meu Pai amado, te glorificar, te bendizer, te exaltar, porque o Senhor é digno de toda a honra e de todo louvor. Tu és o Deus, meu Pai amado, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, nesta oração final, quero te apresentar a cidade de Pires do Rio, Senhor. Meu Deus, aonde a gente não pode alcançar, que Teu Espírito Santo alcance, Senhor. Que onde nós não podemos ir, que Teu Espírito Santo vá, meu Pai amado. Repreenda, Senhor, meu Deus, todo o levante do inimigo. Repreenda, meu Pai amado, a fúria do diabo contra aquela cidade. Repreenda, meu Pai amado, todo o mal, Senhor. Meu Deus, traga livramento, traga proteção divina. Meu Deus, traga, Senhor, meu Deus, a solução. E guarda aquela cidade, meu Pai amado, com as Tuas poderosas mãos. Meu Deus, eu te apresento a Tua igreja, Senhor. E hoje venho na Tua casa, meu Pai amado, para prestar um culto de adoração ao Senhor. E o Senhor, meu Pai amado, faça essa semente que foi plantada nesse coração crescer e dar frutos para o Senhor. Meu Deus amado, meu Deus querido, não deixe o inimigo tirar essa semente, meu Pai amado, que foi lançada nesse coração, mas que essa palavra, meu Pai, possa gerar frutos, que essa palavra possa produzir, meu Pai, transformação, possa produzir, meu Pai amado, um verdadeiro avivamento para a Tua obra, Senhor. Meu Deus querido, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, leva cada um em paz de segurança para os seus lares. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. O presbítero Ricardo, nosso irmão Mauro, nosso irmão Paulo, vem até aqui à frente, amém, para me ajudar a orar pela vida dos irmãos. E vamos todos despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.